Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, cheios de alegria por mais esta oportunidade de escutar a palavra de Deus, nós abrimos o nosso coração. O salmista diz assim: as tuas palavras são luz e entendimento para os simples. E de fato, nós queremos acolher a palavra de Deus como luz e como forma de esclarecimento para viver bem o projeto de Deus. Te convido, meu irmão e minha irmã, a com simplicidade e humildade de coração, escutar com muita atenção o que nos diz a palavra de Deus. Ela é quem nos guia, ela é quem nos orienta, ela é quem nos ajuda a permanecer fiéis ao projeto que o Pai Eterno revela a cada um de nós. É pelos ouvidos que nós conseguimos contemplar a beleza do projeto de Deus. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Digo-vos isto, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Mais ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus. E isso farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas vos digo tais coisas, para que ao chegar a sua hora, vos lembreis de que vô-las disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estas palavras de Jesus são palavras calorosas, cheias de afeto. Jesus está se despedindo dos seus discípulos e Jesus sabe que os seus discípulos vão atravessar por tempos de dificuldades. Por isso são palavras de encorajamento, ajudando-os a compreender que apesar da sua partida, os discípulos não estarão sozinhos. Nós já estamos concluindo o tempo pascal. Celebraremos em breve a ascensão de Jesus para junto do Pai. E logo um pouco adiante celebraremos a festa de Pentecostes. Isto é, conclui-se o tempo terreno de Jesus e inicia o tempo da Igreja, quando a Igreja prolonga a missão de Jesus neste mundo pela ação do Espírito Santo. Ele vai para junto do Pai, mas a sua missão continua por meio dos seus discípulos. É nessa perspectiva que nós devemos acolher, refletir e rezar esse trecho do Evangelho que terminamos de escutar. O Evangelho começa dizendo justamente isso: quando vier o Paráclito. O Espírito Santo é chamado no Evangelho de João como Paráclito. A palavra Paráclito, como nós sabemos, significa advogado, defensor. Jesus está dizendo: eu vou para junto do Pai, mas vocês não ficarão órfãos, porque vocês terão um outro defensor, um outro Paráclito, o Espírito Santo, que será enviado de junto do Pai. É isso que diz o Evangelho, que vos enviarei de junto do Pai. O Espírito da verdade. Por que Espírito da verdade? Porque é o Espírito Santo que nos revela todo o projeto do Pai Eterno. No Espírito Santo não há falsidade. No Espírito Santo encontramos toda a realidade do Divino Pai Eterno que se revela a cada um de nós e atualiza por meio de nossas ações no mundo. Por isso Jesus garante aos seus discípulos: eu vou, mas de junto do Pai enviarei o Paráclito, o Espírito da verdade. Isso vale também para nós hoje. Nós também recebemos o Paráclito, o Espírito Santo, pelo batismo, depois confirmado na Crisma. Portanto, não estamos sozinhos neste mundo. Temos o Espírito Santo que atualiza em nós a mensagem de Jesus Cristo e nos ajuda
a realizar neste mundo a mesma missão de Jesus. Portanto, é o Espírito da Verdade, o Paráclito, enviado por Jesus de junto do Pai Eterno, que nos impulsiona a realizar a missão no mundo. Assim foi com os discípulos de outrora e assim deve ser com cada um de nós. O Paráclito está ao nosso lado, é o nosso defensor, ou melhor, o Paráclito está dentro de nós, ele age dentro de nós. O Espírito nos impulsiona para realizar a missão que Cristo nos confiou. Logo em seguida, o Evangelho diz algo também muito bonito. É este Espírito da verdade que vem de junto do Pai que dará testemunho de Jesus. Portanto, é o Espírito Santo quem nos ajuda a compreender quem é Jesus, o que ele fez e o que ele falou. O Espírito da verdade dará testemunho de mim. E não só o Espírito, não só o Paráclito. O Evangelho diz mais do que isso. Diz que também vós, os discípulos, dareis testemunho de mim. Também vós dareis testemunho de mim. Por que os discípulos darão testemunho de Jesus? Primeiro, porque conviveram pessoalmente com Jesus, escutaram suas palavras. E segundo, porque receberam o Espírito Santo. E como o próprio evangelista João diz, o Espírito Santo tem a missão de ensinar e de recordar tudo aquilo que Jesus diz. Por isso, inclusive, os seus discípulos dão testemunho, porque neles está o Espírito Santo. Nós também podemos dar testemunho de Jesus Cristo, porque em nós está o Paráclito, em nós está o Espírito Santo. E Jesus diz assim, porque estáis comigo desde o princípio. Isto é, os discípulos de Jesus assumiram a missão desde o princípio, portanto, têm condição de dar testemunho de quem Ele é e de qual é a missão que Ele assumiu. Em seguida diz o Evangelho, digo-vos isto para que não vos escandalizeis. Jesus tem todo esse cuidado, toda essa preocupação com os seus discípulos. Ele não quer deixar os seus discípulos desamparados. Por isso, prepara o coração dos discípulos para aquilo que virá em seguida. E Jesus não engana os seus discípulos, para que quando tudo acontecer, os discípulos não abandonem a missão. Por isso diz claramente, vão expulsar-vos das sinagogas. E mais ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus. Isto é, vão perseguir, vão expulsar e até mesmo matar, julgando que isso é um culto a Deus, justificando todas as suas ações contrárias ao Evangelho, contrárias à mensagem de Jesus, justificando isso como se fosse um culto a Deus. Veja bem, meu irmão, a sabedoria de Jesus e a sua sensibilidade de preparar os seus discípulos para atravessar tudo isso, sem perder a serenidade e sem perder a esperança. E continua o Evangelho, isso farão porque não conheceram o Pai e nem a mim. Portanto, reconhecer o Pai significa assumir o projeto de Jesus. Não reconhecer o Pai significa negar o projeto de Jesus e se colocar contrário a este projeto. Lembrando que reconhecer o Pai é criar relação de intimidade com o Pai Eterno. Como anda a nossa relação de intimidade com o Pai Eterno? E o Evangelho conclui dizendo, mas vos digo tais coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que vos las disse. Isto é, quando acontecer tudo isso com os discípulos, as perseguições, as incompreensões e até mesmo a morte, eles vão compreender o que Jesus antes lhes havia falado. Jesus já havia preparado o coração dos seus discípulos para enfrentar todas essas dificuldades. Tanto que todos os discípulos, ou a maioria dos discípulos também, tiveram o mesmo destino de Jesus. Tiveram seu sangue derramado por causa da sua fé em Jesus Cristo. Quanto a nós, devemos nos perguntar, será que nós também temos esta mesma convicção para permanecermos fiéis até o fim? Será que quando passamos pela incompreensão e pela perseguição, nos recordamos destas palavras de Jesus, que disse para não nos escandalizarmos quando passássemos por essas situações de dificuldades, mas permanecêssemos fiéis, recordando da sua palavra que o cristão não está livre dessas dificuldades? Portanto, quando vier
tempos difíceis, nos recordemos das palavras de Jesus. Permaneçamos de cabeça erguida para o horizonte, pois Cristo está conosco. Ele nos deu um defensor, o Espírito da Verdade, que nos ajudará a fazer a travessia, cumprindo sempre e em todo lugar o projeto do Pai Eterno. Meu irmão e minha irmã, recebemos hoje de Jesus palavras de encorajamento, que nos ajudam a olhar para frente com a consciência de que temos um Deus por nós, que nos defende no momento da dificuldade. Jesus nos dá o seu Espírito da Verdade, o defensor, o Paráclito. Por isso, encorajados por esta palavra, dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, te pedimos com muita confiança a luz e a força do Espírito Santo prometido por Jesus, o teu Filho amado. Ele é o nosso Paráclito, Ele é o nosso defensor. Que Ele sempre nos impulsione a realizar com coragem, com ânimo, com entusiasmo a nossa missão, sem deixar que as dificuldades nos impeçam de agir em favor da realização do teu projeto de amor. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade de renovação do nosso espírito, à luz da palavra de teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.